Paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, espero que seja tudo bem com vocês. Estou aqui, o irmão Lorival, aqui, ancião da comunidade, no canal do YouTube, canal da Rádio Comunidade Cristã do Brasil. Amados irmãos, o meu intuito aqui é levar, de preferência, a palavra de Deus, né? E falar da comunidade. Estou aí à frente do projeto Resgate, projeto esse que o nosso interesse é a ordenança que Jesus falou, né? Quando Jesus falou assim, deixar as 99 ovelhas e ir atrás da perdida, é um exemplo de Jesus. Então, Jesus contou essa história, parábola, pode você pensar como entender, como queiram. É importante, mano, não deixar ninguém para trás, né? Ninguém para trás, todos faz parte desse trabalho que Jesus fez. Então, todas as almas, todas as pessoas é importante, o mais forte, o mais fraco, todos faz parte. Então, meu irmão, minha irmã, aquele teu irmão afastado, a irmã afastada, ele é importante para o Senhor. E pessoas se afastam, às vezes, por situações que fogem ao controle dele, né? Controle dela. Situações criadas externamente, criadas na vida secular, criada no ajuntamento cristão, ou por pessoas de lá mesmo, ou por perseguição. Isso acontece, irmão. Ou por fraqueza, falta de entendimento, né? Não compreendeu ainda o seu chamado, não compreendeu ainda a graça de Cristo, porque pessoas demoram a compreender. A conversão demorou, o entendimento, e a pessoa acaba se afastando das reuniões cristãs, se decepciona. E geralmente a gente sempre culpa alguém, né? Nunca culpamos nós mesmos, né? Mas quando a gente está precisando de uma ajuda, irmão, a gente solicita: Senhor, cria caminhos, manda um anjo, manda isso, manda aquilo, né? O que clama, ele não quer saber a maneira que ele vai ser socorrido, né? Então nós somos as ferramentas de Deus aqui, né? Então nós temos que ser usados para ajudar nós mesmos, né? Hoje ajudamos alguém, quem sabe amanhã depois outro ajuda nós, né? Isso é a forma de dizer. Mas, irmão, continuando aqui, quero deixar uma mensagem na palavra de Deus sobre a missão. Uma passagem que diz assim, em João 14, versículo 26, diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrar de tudo que eu disse. Ali, meus irmãos, ali Jesus estava falando para os seus discípulos. Algumas pessoas que estudam, né, irmão? Eu fico preocupado às vezes com o estudo, né? A pessoa aniquila a graça de Deus, o amor de Deus, né? Irmão, isso aí é o texto, o contexto. Ele está falando para os seus discípulos, né? Irmão, então, se é para os discípulos, não serve para nós, né? Não serve para nós, então isso aí tudo é história vã. Claro que tudo que foi falado para os discípulos se repete para outras pessoas também em situações parecidas. E nós tomamos exemplo. Se o Espírito Santo ensinava os discípulos, por que ele não pode ensinar nós? Se o Espírito Santo fazia lembrar os discípulos, por que não pode lembrar nós? Então, irmão, Deus usou, né, através de Jesus, essa promessa para a sua igreja. Eu mesmo sou uma pessoa que eu creio no poder, o agir do Espírito Santo na vida da igreja. Não só daquele tempo, como os dias de hoje e amanhã e depois. Porque quem está na missão hoje de proteger, ensinar, guardar, orientar a igreja e habitar no coração do homem é o Espírito de Deus. Por isso que sempre falam que nós somos templo de Deus. Se é templo de Deus, Deus habita em nós através do seu Espírito, né? Que a pessoa de Deus não tem como, né? É muita coisa para um ser humano suportar. Mas uma fragmentação do seu Espírito Santo em nós já é muita coisa, irmão. Então, quando Jesus falou do Espírito Santo, ele falou
vamos dizer assim, de uma pessoa. E ele, né? Então Jesus diz assim, fazer uma pessoa, é chegado o tempo que nós vamos romper, irmão, esses ensinos que tem em relação à pessoa do Espírito Santo, como ele não existisse mais, como ele não agisse mais. Não, ele está agindo, irmão. Se não for Espírito Santo, não tem cura, não tem milagre, não tem transformação, né? Não tem ceias, não tem cânticos com a presença de Deus, porque é Ele. Tudo através dele, do Espírito Santo. A comunhão da igreja é através do Espírito Santo. E quando nós estamos sem comunhão, porque é sinal que o Espírito de Deus não tem presença em nós. Né? Ou estamos entristecendo por algum erro, pelo pecado, pela desobediência. Então ele está, né? Então, até nas linguagens, né, nos prodígios, na leitura da palavra, na interpretação da palavra, na exortação da palavra, tudo tem um agir do Espírito Santo. Então, você que crê no poder do Espírito Santo, né, no ministério do Espírito Santo na vida da igreja, essa é uma mensagem para você, que todos somos usados, irmão. A diferença entre nós, irmão, é que tem pessoas que são cheias. Tem pessoas que dá lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Se prepara, que também tem uma preparação, irmão. Não é assim, você é crente, então não tem o Espírito Santo. Não, tem. Porque o Paulo falou que o crente que não tem o Espírito Santo não é crente. Mas, irmão, ser cheio da presença, né? Ter usado por ele, aí você tem que dar lugar. Você tem que se consagrar, vamos dizer assim, para que o Espírito de Deus possa agir na nossa vida, né? Agir na sua vida. A quem ministra a palavra, ele tem que se preparar, ele tem que ler as Escrituras, ele tem que buscar Deus em oração, clamar do céu o socorro, né? Então, para que Deus possa mover, né, o possível e impossível na vida da igreja. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está disponível quando nós passamos a dar lugar a ele, na nossa vida. Deus está continuando trabalhando, irmão, no mundo, e ele escolhe pessoas para mostrar o seu amor, a sua vontade, né? O mover de Deus não acontece pela nossa força, irmão, mas quando nós entregamos a Ele e deixamos que Ele nos guie. Quem? A Ele, a Deus. E através de quem? Do Espírito Santo. Pode ver que Paulo, que era perseguidor da Igreja de Cristo, ele teve aquela ação dele cessada. Ele fala que Jesus apareceu ali, né? Como alguns, né, entendem que foi o próprio Senhor Jesus que apareceu para Paulo, eu creio. Se você falar para mim, foi o próprio Deus que apareceu para Paulo, eu creio. Foi o Espírito Santo de Deus que apareceu para Paulo, eu creio. Por quê? Porque eu creio na divindade de Deus. E tudo que se relaciona a Deus é Deus, né? Então, necessariamente, Deus está em nós através do seu Espírito. Então, a presença de Deus está aqui. Deus fala, Deus nos orienta, Deus nos ensina também através do Espírito Santo. Jesus também faz a mesma coisa através do Espírito Santo, porque ele mesmo falou, né? Nós mesmos pregamos, os três são unidos a Deus. Eu creio no Espírito Santo. Você não crê no Espírito Santo? Também creio. Você crê que ele é uma pessoa? Eu creio. Você crê que Jesus é uma pessoa? Creio. Você crê que Deus é uma pessoa? Eu creio. Então, e você crê que os três estão unidos em si? Eu creio. Porque o próprio Jesus falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim. E você quer estar unido com Deus, tem que estar unido com quem? Com o Espírito Santo. Se você tem no Espírito Santo, você tem Deus, você tem Jesus. É uma forma de tentar explicar, né, irmão? Então, o mover de Deus, né, nessa terra é tirar, né, tudo aquilo que atrapalha a ação do Espírito Santo em nós.
Então, para que isso aconteça, às vezes é necessário nós orar, às vezes é necessário nós interceder, né? Para que o Senhor possa ouvir alguém, ouvir a igreja, né? Então, nós somos usados pelo Espírito Santo de Deus também, para várias funções. Então, quando entendemos que o Espírito Santo se move de forma viva e contínua, começamos a em nós cultivar atitudes que permitem sua ação. Isso inclui humildade, a pureza de coração, a sensibilidade e a coragem. Precisamos estar atentos à voz de Deus, obedecer mesmo quando não compreendemos tudo, irmão. E quando obedecemos, abrimos espaço para que Ele faça acontecer, irmão, né? Então, você tem que facilitar o mover de Deus na sua vida. Trazer o Espírito Santo para a sua vida, para a sua oração, para a sua mensagem, irmão, da palavra, da pregação, até, irmão, nas curas, nos milagres. Que Pedro começou a fazer milagre meu depois que o Espírito Santo de Deus começou a agir na vida dele. Não é verdade? Todos foram assim, irmão. Até Paulo. Quando o Espírito Santo de Deus começou a agir na vida dele, ele começou a ser uma pessoa mudada, transformada. Quando há transformação no crente, é porque o Espírito Santo age. Quando há um apagão na vida espiritual do crente, é porque ele não está em comunhão com o Espírito Santo. Não que ele não esteja mais na pessoa, mas que a pessoa não está dando lugar. Então, se você ouviu essa mensagem, você gostou, você entendeu, você compreendeu, e você sentiu alegria, sentiu a presença de Deus, sinal que o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Se você sente fazer uma visita a nós, venha visitar a comunidade, ou a congregação, ou a assembleia, que você venha ter um contato, a comunhão com Cristo, né? Eu estou aqui para pregar o Evangelho, não estou aqui para pregar o ministério, mas faz parte do ministério. Se você sentir alegria, venha nos visitar. Então o Espírito Santo age na vida da igreja, no passado, no presente, no futuro, até a vinda de Cristo. Porque Jesus falou assim: eis que eu vou ao Pai preparar lugar, minha casa do meu Pai tem muitas moradas, se não fosse assim não teria dito. E se eu for, mandarei o outro, o Espírito de verdade, que estará no meu lugar, né? Que se está no lugar de Jesus, está apacentando, está orientando, está ensinando, está capacitando, assim que Jesus fazia com seus discípulos, né? Então essa é a mensagem, né? Dê lugar ao Espírito Santo de Deus na sua vida, para que ele possa agir, para que ele possa trabalhar, né, nos corações das pessoas e no seu coração também. Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus. Essa mensagem, Deus abençoe.